Fala galera, tudo bom com vocês? Saudades, como foram de férias? Vamos retornando aí. Vocês conhecem esse som? Esse som é da Fresno, uma das minhas bandas favoritas. Vamos ver se vocês. Sofrência, né? Sofrência. Mas aqui a gente não tá aqui para sofrer hoje. A gente tá aqui para justamente parar de sofrer, resolver os exercícios. A camisa que eu tô usando hoje é justamente de um CD da banda Fresno, inclusive, né? Fazendo mexer aqui pra minha banda favorita. Mas é isso aí, galera. Semana 3 do patch 3, sexto ano. Bora lá fazer essa correção. Esse patch, essa semana, tá trazendo um tema super legal. Tô gostando muito. Vamos falar sobre Grécia, Grécia Antiga. Vocês já fizeram? O que vocês acharam? Então, pessoal, muito importante vocês lerem, darem uma lida aqui nesses textos que o PET estão trazendo. São textos que vão falar sobre a sociedade, que vão falar sobre a organização da Grécia Antiga. Muito importante vocês estarem dando uma lida aí para vocês entenderem. Mas vamos também aqui fazer um comentário sobre essas informações e outras também na resolução das atividades, beleza? Então vamos lá. Cite duas características da mitologia grega. Pessoal, a Grécia Antiga, ela era uma sociedade que já é muito parecida com a nossa hoje. Então várias coisas que a gente vivencia hoje, por exemplo, a ideia de democracia, né? De governança que nós temos, de democracia, de cidadania, são todas advindas da Grécia Antiga mesmo. E características da mitologia grega. Eu tenho certeza que vocês já assistiram algum desenho da mitologia grega. Por exemplo, Hércules, né? É um dos que sempre retrata essa ideia da mitologia grega. Por exemplo, se vocês já assistiram Fúria dos Titãs, esses filmes assim nesse sentido, todos vão estar aparecendo. O próprio Percy Jackson também, não sei se vocês gostam de ler ou se vocês já viram o filme, mas são todos que retratam a mitologia grega. Então, algumas características dessa mitologia são que os deuses, eles eram. A Grécia Antiga ela era polieteísta. O que é isso, Kleber? O que é isso, professor? São que eles tinham vários deuses, não é só como é o cristianismo hoje, que a gente só acredita em um deus, não, lá tinham vários. Zeus, Afrodite, Hera, Hades, Poseidon, deus dos mares, né? Então, uma infinidade de deuses. E eles tinham características humanas. É isso mesmo, eles não tinham essas características de Deus, aquele ser supremo, sábio. Não, eles tinham sentimentos humanos, então eles gostavam de ser agradados, de serem reverenciados, eles ficavam com raiva, também poderiam descontar, fazer coisas ruins com os humanos. Brigavam entre eles também. Então essas eram as ideias de como que era na mitologia grega. E alguns aspectos interessantes também para falar com vocês, já entrando na questão 2 também, que vai falar um pouco da filosofia, enfim, que se inicia muito nessa época. Pessoal, as explicações que os humanos davam para os fenômenos da natureza eram ligados a explicações divinas. Então, naquela época, eles viam os trovões, uma noite cheia de trovões, de raios. E aí eles falavam, não, hoje isso aí está acontecendo, esses trovões é porque Zeus está com raiva. Zeus está com raiva de alguma coisa, talvez alguma coisa que eu fiz ou que você fez, e aí agora Zeus está descontando, jogando seus raios aí e para cima de todo mundo. Então, se você tivesse lá na sua fazenda com seu pai, vocês plantassem um milho e não viesse chuvas, então talvez a grande culpada fosse Artemis, que era a deusa da fertilidade, que não mandou chuvas para vocês, né? Então tudo era ligado à vontade divina, à vontade dos deuses que tinham esses sentimentos humanos, beleza? Então nessa explicação aqui eu falei para vocês diversas características. Vocês escolham duas aí para responder a número 1, beleza? Vamos lá. Número 2, explique a diferença entre a filosofia pré-socrática e a filosofia socrática. Gente,
A filosofia é antes e depois de Sócrates. Filosofia vai ser uma matéria que vocês vão começar a estudar no ensino médio, sabe? E é sensacional, eu adoro filosofia e principalmente adoro Sócrates, né? Adoro ler sobre ele, os ensinamentos. Daqui a pouco eu vou contar uma historinha para vocês sobre Sócrates. Mas enfim, o que seria a filosofia pré-socrática? A filosofia pré-socrática ela vai abordar temas e vou citar primeiro quem seriam Tales de Mileto, seria o Tales de Mileto, seria Pitágoras, são filósofos que falavam sobre a matemática e falavam sobre elementos comuns na explicação da vida, da origem, da sociedade. Eu gosto de, para vocês entenderem isso, vocês lembram daquele desenho Avatar? Que tem os elementos água, fogo, ar, terra. Esses filósofos pré-socráticos, a maioria deles, eles achavam que cada um ou outro desses elementos era o grande componente principal para a vida, o elemento principal. E aí eles se debruçavam muito em cima dessas discussões e também da matemática. E a filosofia socrática, que vai ter uma mudança. Eles não vão falar desses elementos essenciais à vida, à natureza. Eles vão falar sobre o nosso cotidiano de sociedade. Vão falar sobre amor, vão falar sobre raiva, injustiça, vão falar sobre política, sobre organização, vão questionar as nossas vivências, vão questionar o amor, a solidariedade, a amizade. Esses são os temas que os socráticos, né, que a filosofia socrática vai trazer. Então, juntamente com Sócrates, Platão, né, também era um de seus seguidores. E a história que eu quero contar para vocês sobre Sócrates. Pessoal, Sócrates ele foi um filósofo que ele foi acusado na sociedade grega de fazer com que os jovens transgredissem, fossem contra a sociedade. E chegaram um determinado momento para ele e perguntaram assim, Sócrates, já no julgamento dele, sabe? Para ver se ele era culpado ou não. E aí, você tem algo a falar? Você tem algo a se defender sobre essas acusações? E Sócrates falou, só sei que nada sei, né? Ele respondia tudo com outras perguntas, né? Sempre deixando questionamentos para as outras pessoas. Aí os julgadores, né, os juízes lá que estavam julgando Sócrates, acabaram dando a ele implicando a ele uma pena de morte. E Sócrates, Platão fala que momentos antes de morrer, já assim, pela manhã, eles na prisão, e que seria somente Sócrates falar, negar que estava fazendo essas práticas de ajudar a juventude a ir contra o sistema, a deles serem refletirem, né? Refletirem e problematizarem a vivência, a sociedade, e Sócrates não voltou atrás. Mas aí, o que aconteceu? Momentos antes de morrer, Sócrates, lá na prisão, ele achou uma flauta. E aí ele começou a tocar essa flauta, sabe? Começou a tocar essa flauta. E aí todos os outros amigos dele estavam lá. Sócrates, o que você está fazendo, cara? Tentando, você vai morrer daqui 15 minutos. O que você está fazendo com essa flauta? Larga isso e vai falar que você não cometeu esses crimes, você não transgrediu. E Sócrates falou assim, cara, se eu vou morrer, independente que eu vou morrer, vou aproveitar esse tempo que eu tenho aqui ainda para tentar aprender uma coisa nova. Sócrates era muito apaixonado com isso, apaixonado com saber, com aprender. E essa frase era muito característica dele, só sei que nada sei. Então, ele questionava o próprio conhecimento, não se dizia um grande sábio, um intelectual que sabe tudo. Ele apenas era uma pessoa que sabia, que por mais que ele sabia que ele questionasse, ele ainda sabia muito pouco e queria aprender muito mais. Ele tinha amor pelo saber. Esse é o sentido da filosofia, amar o saber, amar o conhecimento, né? Beleza? Eu acho que já dei mais do que elementos suficientes para vocês
responder a questão 2. Agora vamos para a questão 3, que inclusive é um tema bem atual, né, galera? 15 dias atrás a gente estava tendo as Olimpíadas, e as Olimpíadas iniciaram na Grécia, aquela ideia de culto ao corpo. Os gregos eram muito vaidosos, as grandes edificações que eles tinham, as grandes estátuas que eles tinham, refletiam muito o corpo humano, todo mundo nu, referenciando as suas próprias vestimentas, o seu próprio físico, músculo. Tanto é que eles praticavam os Jogos Olímpicos, corrida, luta, enfim, todos nus, porque era uma ideia mesmo de culto ao próprio corpo, né? Ao culto ao corpo dos seres humanos. E aí, quem poderia participar das Olimpíadas? Pessoal, entrando nessa discussão aqui, antes de responder essa pergunta, eu tenho que explicar para vocês que na Grécia não era tudo bonitinho, assim, não era todas as pessoas que eram gregos, que eram cidadãos, que podiam filosofar, que podiam participar da política grega, da democracia, das discussões nas praças. Não era todo mundo, tinha que ser um cidadão grego. E para ser um cidadão grego, você precisava ser homem, ser um grego, falar a língua grega. Então, se você era um escravo, escravizado, você não poderia falar. Se você era uma mulher, você também não era cidadã. Você não poderia votar, você não poderia debater nas praças. Se você era um preso de guerra, também não poderia, né? E acabar se tornando quase que um escravo ali. Apenas os gregos mesmo, puros, os gregos puros, essa ideia, né, de que nascido de uma mãe grega, enfim, que poderiam estar competindo nas Olimpíadas e que poderiam também participar da vida política, das discussões políticas na Grécia. Vamos lá. Por que somente eles poderiam participar? Justamente, eu já estava explicando para vocês que apenas quem tinha os direitos mesmos na Grécia, na sociedade grega, eram estes homens gregos que participavam da política, que falavam grego, e eles eram assim quem eram os protagonistas, quem tido como os protagonistas, apenas eles que podem falar, e os outros têm que se submeter, vão ficar no silêncio. Na história, a gente sabe depois que esses outros grupos, os escravos, as mulheres, todos eles faziam resistência e tentavam participar de alguma forma. As próprias mulheres também foram organizar os jogos delas. Enfim, não era aceito isso, essa hegemonia masculina dos homens, dos próprios gregos. É sempre uma disputa, como eu falo para vocês, que é sempre na história. Mas, em questão de maioria, era sim considerado cidadão grego apenas esses homens gregos que falavam grego e que acreditavam nos deuses gregos mesmos, beleza? Vamos lá. Questão 4 vai falar sobre o teatro. Então, vocês leem o texto aí e eu já vou discutir com vocês as respostas aqui. 4 letra A, quem eram os principais gêneros do teatro grego? Pessoal, acho que até hoje, né? Eu, por exemplo, quando eu vou ver um filme ou então procurar uma peça de teatro, eu busco muito esses dois gêneros até hoje, que vai ser a tragédia, o drama e a comédia. Tragédia e drama hoje é praticamente sinônimos, né? Mas eram, mas eram essas as representações, já entrando na letra B, das peças de teatro grego. Na tragédia, no drama, você vai falar de sofrimento, você vai falar das vidas, das tristes, das lutas, das disputas, dos problemas familiares da sociedade, dos percursos difíceis, né? Histórias mais tristes, histórias de superação, enfim. E a comédia já vai ser algo mais lírico, algo mais engraçado, de provocar humor, de fazer críticas a um líder, a um governante, a alguma pessoa assim. C. Você já assistiu alguma peça de teatro com algum desses dois gêneros? Qual o nome das peças? Isso aí é para quem não é tanto comum aqui na nossa região, né? Eu confesso para vocês também que eu fui em pouquíssimas peças de teatro. Mas, se você já foi,
escreve aí qual que você já foi, qual que você já assistiu e manda pra mim que eu quero saber também, viu? Deixa nos comentários aqui também no nosso vídeo. Beleza? E pessoal, é isso. Chegamos ao final do vídeo da explicação aqui da semana 3 do PET. Estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vocês me procurem no WhatsApp, vocês deixem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo tudo, beleza? É isso aí, até semana que vem. Não vamos deixar acumular atividade. Semana que vem a gente já vai ter avaliações, avaliações trimestrais. Não podemos deixar acumular atividades, beleza? Então bora lá, todo mundo fazendo a semana 3 do PET, me mandando aí qualquer dúvida que tiver, beleza? Abraço para todo mundo, pessoal. Valeu!